Bom, gente, então, como eu já disse a vocês, e vocês também já têm pelo nosso programa, nós vamos fazer hoje o nosso aprofundamento da unidade 7. A unidade 7 nós estudamos as teóricas do laboratório do mundo invisível, o mundo espiritual, os fluidos, a natureza e propriedades, o princípio vital, vida e morte, atendimento aos suicidas, e das teóricas práticas nós estudamos da identidade dos espíritos. Foram 3. Nós estudamos, o Adolfo falou para a gente primeiro, nós falamos a respeito das sensações, da evidência e do conteúdo. Depois a nossa companheira Tatiana falou sobre os mistificadores, que a gente, como identificar o espírito mistificador. E depois a Daniela, nossa companheira, falou sobre a necessidade da identificação dos espíritos. Então, hoje a gente vai fazer um resumo das unidades teóricas, e se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma colocação, vocês podem fazer no decorrer mesmo da nossa apresentação aqui. É só mesmo uma síntese do que a gente já estudou. Então, na Terra, quando um artista, como vocês estão vendo, ele é um ceramista, né? Ele está fazendo um pote, um vaso de cerâmica, ele vai fabricar um objeto, ele concebe primeiro no seu pensamento. Ele concebe o que? A forma, a cor, a característica desse objeto. Então ele pensa primeiro, ele cria mentalmente. E depois ele reúne os materiais necessários e parte para a realização da obra. Aqui eu botei ilustrando o artista ceramista aqui, porque é bem fácil de se entender, mas assim é tudo. Tudo que a gente vai criar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente a gente pensa primeiro, depois a gente busca os ingredientes, né, os materiais, e a partir daí a gente vai executar a obra. Assim é lá com o artista, com a cozinheira, com a costureira, né, com todo mundo que vai trabalhar, trabalha assim, nós encarnados. No plano espiritual, o processo se dá de outra maneira. O espírito pensa na forma, na cor, na característica do objeto que deseja construir, e impulsionando o pensamento com a sua vontade, terá o objeto pronto imediatamente, o qual será visto não só pelo fabricante, como também por todos os outros espíritos. Então vocês percebam que a matéria-prima, né, que esses espíritos utilizam é muito mais maleável. Só dele pensar e impor a sua vontade, ele já consegue plasmar, ele já consegue fabricar, formar os objetos que ele precisa. Então é assim que funciona no mundo espiritual. Nós estamos falando do laboratório do invisível, né, do mundo invisível. Então, o pensamento, ele é uma força criadora. Mesmo para nós encarnados, a gente já sabe disso também. Porque o que a gente pensa modifica o nosso estado psicológico, emocional. Só que nós temos ainda uma matéria muito grosseira e densa, então a gente não consegue perceber visivelmente essas mudanças. Então é mais psicologicamente, emocionalmente, que tudo o que a gente pensa modifica o nosso estado de espírito, a ponto de, se pensarmos muito negativamente, muito desequilibradamente, vamos atingir até mesmo os nossos órgãos físicos, e a partir daí a gente vai ficar doente, né? A medicina convencional já tem uma disciplina a esse respeito, a medicina psicossomática, né? A pessoa, na verdade, não tem nenhuma doença física, mas a partir da intervenção do seu psiquismo, ela adoece, né? Então, o pensamento,
ele tem essa força criadora em nós encarnados e nos desencarnados, em que a matéria espiritual é muito mais sutil, muito mais plástica, essa força de criação é muito maior. A vontade é uma força propulsora. Todos nós temos essa força propulsora. Não adianta só eu pensar num projeto, tanto eu encarnado quanto desencarnado, se eu não botar a minha vontade, o meu desejo de fazer acontecer aquilo que eu estou querendo, não vai fazer, vai ficar só no pensamento, né? Vai ficar só no projeto. Então, a vontade é essa força propulsora que plasma, que forma os materiais, os ambientes espirituais. Aqui nesse desenho aqui eu botei a entrada do filme Nosso Lar, lá quando o André Luiz está chegando aos portões da colônia espiritual Nosso Lar, do filme. Eu não sei se vocês assistiram o filme, mas essa daí era quando ele vai chegando, tem esse portão aí para entrar na colônia. E da onde que os espíritos desencarnados retiram o material para que eles possam pensar e depois, com a força de sua vontade, plasmar todo esse ambiente, todo esse, por exemplo, esse muro, essas plantas, a roupa que eles estão usando, de onde que eles retiram, os espíritos retiram esse material? Eles retiram do fluido cósmico universal. Então os espíritos buscam lá no fluido cósmico universal a matéria necessária para que, com a força do pensamento e da vontade, impulsionada pela vontade, eles possam fabricar o que eles desejam, construir o que eles desejam. Os espíritos desencarnados. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento onde eles colhem os materiais com que operam, é o meio onde se passam os fenômenos especiais perceptíveis à vista e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais, impressionados só pela matéria tangível. Então eles buscam no fluido cósmico universal, eles buscam qualquer matéria desse fluido? Não, porque a gente sabe que o fluido universal é tudo o que existe além de Deus e o Espírito. Então eles buscam nesse fluido cósmico universal esses fluidos espirituais, que são a matéria, vamos dizer assim, espiritual, é a atmosfera que os espíritos respiram. Onde que eles vão buscar todo o necessário para que eles tenham lá as suas residências, as suas roupas, a sua vestimenta, o seu instrumento musical, a sua bengala, tudo que eles necessitam, eles colhem o fluido cósmico universal, mas esse fluido que é espiritual, é um fluido mais quintessenciado, ele não é tão material conforme o fluido que a gente tem aqui conosco na Terra, que é a mesa, a cadeira, certo? Então, o carpinteiro, para fazer a mesa, ele busca a árvore, ele faz. Da onde que ele busca? Da natureza, do fluido cósmico universal mais denso, que é matéria. Então, os espíritos, eles buscam do fluido cósmico universal os fluidos espirituais, que é a matéria com a qual eles vivem e se relacionam. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais não manipulando, como o homem manipula os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Então, repetindo: pensou, teve vontade, plasmou, construiu. O pensamento e a vontade são para o espírito o que é a mão para os homens. Então, quando o espírito fala que eu fiz uma roupa, vamos
vamos ver lá no mundo espiritual, quando o André Luiz chegou lá, tinha lá a roupa dele. Ninguém pegou a agulha, pegou o tecido, cortou e precisou ir na alfaiate, experimentar, tirar a medida, nada disso. Simplesmente plasmou, não é? Ele, com a força do pensamento, os espíritos plasmaram para que ele pudesse usar essas roupas. O fluido cósmico universal, ele tem dois estados. O estado de eterização, que quando ele está etéreo assim, ele é imponderável. Ele é dado aos fenômenos espirituais, então ele pertence ao mundo espiritual. E ele é regido por leis naturais. Ele é da alçada do Espiritismo. Ainda nós não temos instrumentos para medir esses fluidos espirituais. Nós aqui na Terra não conseguimos ter instrumentos para medir esses fluidos espirituais. Então, por isso que a gente não vê espíritos. Só pessoas, espíritos com seus devidos perispíritos, só pessoas que têm essa capacidade de enxergar um pouco mais, né? Então é como se ele tivesse nele, o médium, um instrumento que é capaz de enxergar, de ouvir, de perceber os espíritos. Mas eu tenho a certeza que um dia nós teremos todos esses instrumentos. Da mesma forma que lá atrás a gente não tinha um microscópio para conhecer o mundo infinitamente pequeno. Então a gente nem sequer sabia que existia. Tanto que as pessoas morriam de infecção, de qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de machucado, as pessoas ficavam doentes e morriam, não se sabia por quê. Era a bactéria que infectava o machucado, a ferida, e as pessoas não sabiam de onde surgia aquilo, né? Porque não se tinha o microscópio. A partir da descoberta dele, aí fomos descobrindo. E aí, a partir daí, nós estamos bem lá na frente, descobrindo muito mais coisas microscópicos, atômicos, a gente já consegue ver muito pequeno, muito pequenininho. E o grande também. A gente não tinha instrumento para a gente perceber o universo, né? A gente olhava para o céu lá para trás e olhava o céu todo pintadinho de estrela e não sabia o que era aquilo. Provavelmente eram alguns enfeites, né? A gente não sabia muito o que se tratava. Até que se inventou a luneta e a partir daí percebeu que eram astros, né? E a partir da luneta, o telescópio e agora esse Hubble que a gente vai andando as galáxias e galáxias aí, e a gente aprendeu. Então eu tenho certeza que nós vamos também descobrir um instrumento que nós vamos conseguir enxergar os espíritos, enxergar esse mundo espiritual. Talvez demore um pouco, porque nós precisaremos de nos desenvolvermos mais moralmente. Porque se nós estivermos com todo esse conhecimento, com o estado moral que a gente está, de inferioridade, faria muito mais mal para nós e para os espíritos desencarnados, se a gente tivesse essa condição de enxergar corriqueiramente. E ele tem um segundo estado, que é o estado de materialização. Esse a gente conhece bem, é a matéria. Ele é ponderável, ou seja, a gente pode pegar, a gente pode perceber, a gente pode pesar. A gente utiliza isso nos fenômenos materiais, né? Na construção, na árvore, em todas as coisas que são materiais, a gente utiliza esses materiais. Eles são regidos por leis materiais e são da alçada da ciência. A ciência é que estuda a matéria, a física, a química, a biologia, né? Todas as ciências estão estudando a matéria. Então nós temos esses dois tipos de fluido cósmico universal, esses dois estados.
cósmico universal, quando ele está etéreo, é o seu estado normal e primitivo. O seu estado primitivo é de eterização. Ele é imponderável. Ele é a atmosfera espiritual dos espíritos puros, lá no plano espiritual. E o mais alto, vamos dizer, se tivesse uma tabela, vamos dizer, do fluido cósmico universal, o mais alto dessa tabela seria o fluido cósmico pureza absoluta, etéreo, no seu estado normal e primitivo, conforme Deus criou. E no estado de materialização, ele é ponderável, ou seja, a gente pode pegar. Então, ele é a atmosfera dos homens, a atmosfera terrestre. Ele é o fluido cósmico em ponto oposto, ou seja, a matéria tangível. Então, a gente tem nessa escala, eu botei até aqui, entre os espíritos puros e o estado normal primitivo do fluido cósmico universal e o ponto de matéria tangível, entre esses dois, existe uma gama infinita de estados de fluido cósmico universal, que são os fluidos. Os fluidos espirituais, que são estados intermediários, mais grosseiros, menos grosseiros, mais puros. Então, da pureza extrema à matéria extrema, a gente tem toda essa escala que a gente chama tudo isso de fluido. Fluido perispiritual, fluido vital, fluido espiritual, certo? Então, tudo isso é fluido. Aí eu botei uma réguinha aqui para que vocês percebam que eu quero dizer que é uma escala, né? Então, a gente tem toda essa gradação, partindo da pureza absoluta, chegando até a matéria. Como é que a gente faz a manipulação dos fluidos? A criação divina Deus criou o fluido cósmico universal. Então, Deus é o Criador. Ele criou o fluido cósmico universal e o Espírito. Os espíritos manipulam os fluidos espirituais. Então, os espíritos não são criadores. Eles simplesmente pegam o que já existe e, a partir do que já existe, eles manipulam, eles trabalham com esses fluidos. Então, criação, que é Deus criou, é diferente de formação. Então, o Espírito forma, a partir do fluido cósmico universal que foi criado por Deus, ele forma objetos, ele forma tudo que existe no mundo espiritual. Certo? Então, a criação é Deus. Deus criou. E a formação são os espíritos que formam. O espírito nada tira do nada. Então, ele só pode formar, modificar, manipular, porque existe o fluido cósmico universal. Então, esse fluido cósmico universal, ele tem existência. A gente tem que saber tudo que existe no universo, tirando o Espírito e Deus que criou, é tudo fluido cósmico universal, mesmo aquilo que a gente não enxerga. É matéria. Certo? Então, os espíritos, eles conseguem formar, né? Eles fazem, buscando a partir do fluido cósmico universal, eles transformam os fluidos, eles fazem combinações com os fluidos. Da mesma forma, vamos usar um exemplo bem caseiro. Eu gosto muito de comer bolo, mas eu não gosto de comer farinha, né? Então, para que eu possa fazer o bolo, eu tenho que buscar lá no mercado, que seria o meu fluido cósmico universal. Eu vou buscar no mercado a farinha, o ovo, o leite, e a partir daí eu vou fazer uma combinação, que eu tenho uma receita, muito boa por sinal, e vou bater o bolo, vou assar e vou comer. Então é assim que os espíritos
necessário para que eles possam produzir o que eles têm necessidade ou o que eles desejam, certo? Eles podem também dirigir esse fluido cósmico universal. Eles aglomeram, dispersam, conduzem, eles combinam entre si os elementos do fluido cósmico universal, eles conseguem modificá-los, eles conseguem conferir outras propriedades ao fluido cósmico universal. Tudo isso eles conseguem fazer, os espíritos. Todos os espíritos conseguem fazer isso? Tem uma pequena diferença. Os espíritos superiores, eles plasmam, eles fabricam, eles modificam, fazem tudo isso que eu falei para vocês com liberdade. Eles têm capacidade de fazer o que eles quiserem, o que eles acharem que devem, os espíritos superiores. Eles podem agir com o fluido cósmico universal à sua vontade. O seu pensamento cria instantaneamente. Pensou, criou. Né? Eles têm sempre uma produção superior. Então, a gente pode imaginar, o nosso lar é lindo, né, gente? Mas o nosso lar não é o máximo, vamos dizer. Ele está aqui ainda na atmosfera da Terra. Então, ele ainda é bem material. Os espíritos superiores que lá residem e que trabalham lá, não são a escala mais superior do universo, né? Eles são mais superior desse orbe aqui, trabalham aqui, né? E mesmo lá entre eles, existem espíritos superiores que visitam constantemente e que dirigem essa colônia espiritual. E lá é tudo muito lindo, muito bonito, porque a produção deles é superior, porque o seu pensamento é superior, o seu sentimento é superior. E eles fazem isso de maneira consciente, eles fazem porque querem. Então, pela vontade deles, eles criaram aquela colônia espiritual no nosso lar, assim como muitas outras colônias que a gente tem notícia, para ajudar, socorrer, recolher todas as criaturas que pertencem, que vão para lá. Não somos todos nós que vamos para o nosso lar. Cada um de nós vamos para uma colônia que nós tenhamos afinidade, que a gente precise trabalhar, estudar, né? Os espíritos inferiores, eles plasmam automaticamente. Então, por exemplo, o espírito que anda com a sua bengala diariamente, ele precisa da sua bengala para andar. Então, quando ele se vê no mundo espiritual, ele está tão habituado a usar aquela bengala, que aquela bengala já é plasmada inconscientemente, né? Automaticamente, pela força do seu pensamento, do seu hábito. Eles têm uma capacidade fraca, eles não conseguem criar tudo o que eles querem. A capacidade deles também é perturbada. Então, as construções dele são inferiores, são incompletas, são estranhas. A gente viu lá no nosso lar também o filme, o umbral, né? Aquelas árvores ressequidas, atmosfera densa, enfumaçada, lama, as pessoas são andrajosas, as roupas, né? Por quê? Porque eles têm essa produção inferior, o pensamento deles é inferior, então eles produzem dessa maneira, e eles fazem isso de maneira inconsciente. Então, quando o André Luiz chegou lá no mundo espiritual, e ele estava todo lá no umbral, todo machucado, ferido, sujo, ele foi submetido o seu pensamento, o sentimento dele era inferior, que o atraiu para aquele lugar inferior também, aquela criação mental dos espíritos inferiores. Então ele se sintonizou com aquele ambiente. A partir do momento que ele se eleva um pouco, a partir do momento que ele consegue se desvencilhar daqueles fluidos pesados que ele carregava,
ele consegue ascender, ou seja, ele consegue ser socorrido. E de repente ele se vê num quarto de hospital, já vestido todo de branco, né? A gente percebe que dizer, quem é que fez aquelas roupas para ele? Os espíritos superiores, que ele não teria condição naquele momento de ter uma roupa branquinha, limpinha, ele não tinha condição naquele momento de ter uma cama, nada disso. Então os espíritos superiores que plasmaram para ele e ele pôde ser provido de todas as suas necessidades. Então vocês percebam, as criações do laboratório do invisível, a gente percebe na primeira figura ali o enfermeiro aplicando uma energia fluídica, fluido espiritual, do ferimento que ele tinha, na cirurgia que ele passou. Tem lençóis, tem roupas, tem vitrô, tem cama. Tudo isso foi plasmado pelo pensamento dos espíritos superiores. No umbral também é a mesma coisa. Esse homem solitário aqui, ele está, vocês percebam que a paisagem é árida, a atmosfera densa, disforme, tudo isso produzido pelo pensamento desequilibrado dos espíritos que estão ali. Aqui também, depois a gente vê a outra, o jardim do nosso lar, maravilhoso, né? E de novo o portão de entrada da colônia nosso lar. Tudo isso foi plasmado pelos espíritos. Bom, agora nós já deixamos lá para trás o laboratório do mundo invisível, né? Agora nós vamos falar sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma sugestão, pode falar, viu, gente? Então nós temos os seres orgânicos, o cachorrinho é orgânico, é vivo, está vivo. E a rocha, a pedra, ela é inorgânica, ela não tem vida. Seres orgânicos são seres vivos, nos quais, além da matéria, existe uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Então, além do corpo físico, eles têm uma energia, uma fonte que dá vida a eles. Os seres inorgânicos são seres materiais. Eles pertencem apenas ao mundo espiritual. Eles têm força também de agregação de matéria, de desagregação, mas eles não têm vida. A força deles é magnética, né? É uma força diferente. Os elementos que formam a matéria, dois são os mesmos. Dos dois é a mesma, quer dizer, a matéria que forma o cachorrinho. É lógico que a matéria é elementar, né? A matéria primeira, lá, os átomos primeiros, né? Da química. É o mesmo do cachorrinho e o da rocha. A gente tem potássio, hidrogênio, oxigênio, carbono, tanto o ser vivo quanto a rocha tem os mesmos elementos químicos, unidos pelo mesmo tipo de atração. Ou seja, não existe uma química diferente para unir os elementos, tanto dos orgânicos como dos inorgânicos. O que vai diferir o orgânico do inorgânico? Se é tudo igual, os elementos são iguais, a lei de atração é a mesma, o que vai diferenciar? O fluido vital. Essa energia, esse fluido que a gente tem lá no mundo espiritual, que dá vida à matéria. E como que ocorre esse milagre da vida? Os espíritos nos dizem que os seres vivos possuem uma força interior chamada energia vital, que lhes dá vitalidade. A vida, portanto, depende da absorção e manutenção desse tipo de energia vital. E onde é que a gente busca essa energia? No fluido cósmico universal. Tudo que existe não está no fluido cósmico universal, exceto o Espírito e Deus. Então a gente busca
lá no fluido cósmico universal também essa energia vital. Aí a gente percebe que a energia vital está no homem, está esse aqui é uma fotografia do meio, é uma fotografia Kirlian, que ele botou o dedo, é uma digital, vocês percebem a energia escapando dele, a gente consegue fazer a fotografia da aura humana, dessa energia vital que as pessoas têm. E o outro é só uma figura meramente. O princípio ou o fluido vital é formado a partir do fluido cósmico universal. Então a gente busca lá no fluido cósmico universal. Quem que falou isso para a Silvia? Os espíritos falaram para Allan Kardec, lá no livro dos Espíritos, a pergunta 64. Disso parece resultar que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas uma propriedade especial da matéria universal em razão de algumas modificações. Então eu não disse que os espíritos podiam modificar o fluido cósmico universal, eles trabalhavam manipulando. Então eles pegam uma porção do fluido cósmico universal e eles modificam as suas propriedades, e a partir daí eles fazem esse fluido vital ou princípio vital que vai animar a matéria, que vai dar vitalidade à matéria. É a união desse fluido com a matéria que gera a vida. Então a vida só existe se existir fluido vital. Se não existir fluido vital, é um corpo morto, ele não tem vida. Funciona tal qual fosse uma eletricidade vital, como nos eletrodomésticos. Uma comparação bem simplista, mas a gente vai entender. A gente tem aqui um ferro elétrico. Se você não ligar ele à tomada, ele não vai ter vida, ele não vai ter calor, né? Vida entre aspas, ele não vai ter utilidade, porque ele não está alimentado, não é? A partir do momento que a gente ligou o ferro lá na tomada, ele aqueceu e ele já tem utilidade. Então essa é uma atividade, é uma comparação simplista, mas que a gente pode entender. Então, para que o corpo possa ter vida, é necessário que ele tenha um fluido vital. O fluido vital é o mesmo para todas as espécies. Quer dizer, ele é buscado lá na fonte do fluido cósmico universal da mesma forma. Os elementos são os mesmos, mas eles são modificados conforme cada espécie. O passarinho, o mosquito vive 2 semanas, o passarinho vive alguns anos, o cachorro vive lá por volta de 14, o elefante vive cerca de 100. Existem árvores que duram mais de 100 anos, quase que 1000 anos. Tem as oliveiras lá da época de Jesus, algumas dizem que ainda são da época de Jesus. Então, cada um tem um tipo, uma quantidade e uma força de fluido vital diferente, mas é buscado tudo na mesma fonte. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, é a vitalidade. Então a gente tem o fluido vital, os nossos órgãos estão trabalhando direitinho, eles vão absorvendo e vão metabolizando. Vocês se lembram que a gente estudou os centros de força? A gente capta energia pelos centros de força, metaboliza, faz o circuito fechado e a gente se alimenta desse fluido vital. E da onde que a gente busca esse fluido vital? Da natureza, né? Do ar, da luz solar, da alimentação, da oração, do passe. Então a gente recebe um pouco de fluido vital quando a gente nasce, mas a gente continua alimentando ele para que ele não acabe. Então a gente tem que se alimentar bem, tomar sol, tomar água, tudo isso. E a gente também pode gastá-lo mais rapidamente, tendo uma vida desregrada, uma alimentação errada, não tendo o horário de dormir. Então
a gente desgasta mais o fluido vital, certo? Sob a ação da energia vital equilibrada, os órgãos cumprem as suas funções. O sistema de defesa imunológica funciona adequadamente e o próprio corpo passa a absorver da natureza os recursos fluídicos, bem como as radiações solares utilizadas para sintetizar a sua própria energia vital. Foi o que eu expliquei, eu coloquei para ver que não é da minha cabecinha. Por quais outros nomes é conhecida essa energia vital? Às vezes a gente fala fluido vital, energia vital, princípio vital, fluido magnético, bioenergia. Bioenergia, a gente sabe que tem uma linha de psicologia neo-haitiana que ela trabalha com a bioenergia, né? Justamente isso, ela trabalha com essa energia vital que a gente tem. Ela trabalha fazendo exercícios, posturas, respirações, para que a gente possa reequilibrar esse fluido vital, tirando esses nós energéticos que essa energia faz no corpo da gente. Então, a psicologia já utiliza esse nome bioenergia para a energia vital, né? A gente já tem outros, por exemplo, cromoterapia, acupuntura, trabalha a energia também, yoga também trabalha pela mente, né? Faz esse trajeto do fluido vital. Isso daí não faz parte da nossa alçada. Nós espíritas não utilizamos isso dentro da casa espírita, mas a gente sabe que tudo isso existe, né? Então a gente trabalha com o quê? Com o fluido vital, com o passe, né? A gente trabalha com o passe e com o nosso pensamento equilibrado, é isso que a gente faz. Informações adicionais sobre a energia vital. Pode se esgotar. Como eu disse, se a gente não souber usar, ela vai acabar antes da hora. Eu falei da outra vez que André Luiz fala assim, que são raros os espíritos que são completistas, ou seja, que vêm com uma quantidade de fluido vital necessária para cumprir as suas tarefas, mas se desperdiçam durante a sua vida e não conseguem completar a sua encarnação conforme havia sido programado. Pode ser insuficiente para manter a saúde física. Pode ser transmitida de uma pessoa saudável e cheia de vida para uma pessoa doente e apática, ou seja, o passe, né? Então a gente pode aplicar o passe nas pessoas. Através dessas doações, os magnetizadores lá do passado, bem como os passistas da atualidade, podem direcioná-los a outras pessoas necessitadas. É o que a casa espírita faz, né, gente? Toda casa espírita tem um trabalho de passe. Quando essas doações são feitas num clima de prece, de fraternidade, sem interesses materiais ou financeiros, a gente ainda conta com a ajuda dos fluidos espirituais, dos bons espíritos. Eles não podem manipular? Pode. Então eles vão potencializar os efeitos dessa doação. Então, quando a gente está aplicando o passe na sala de passe, a gente está doando o fluido da gente passista, potencializado com o fluido dos espíritos mentores, certo? Bem como melhorar a condição das energias. Então eles podem fazer todo esse trabalho. Vocês perceberam bem, né, gente? Sem interesse. Porque às vezes a gente também pode, a pessoa ela tem muito fluido vital, ela tem muita força e ela tem essa capacidade de doar, e aí ela doa só dela mesma. Então é um magnetizador. Então ela não tem a presença dos espíritos superiores. Porque na verdade o trabalho dela ali às vezes é de cobrança, de alguma coisa nesse sentido. Então às vezes ela não tem
Então a gente pode ter esse tipo, os passes, essa troca energética de fluido vital, ela pode ser puramente magnética, só do fluido vital da pessoa encarnada, ela pode ser mista, que é do encarnado com o mundo espiritual, e ela pode ser só espiritual. Enquanto a gente está conversando aqui, trocando ideia, os espíritos superiores, os espíritos responsáveis pela casa, eles estão fazendo tratamento em cada um de nós. Que tratamento é esse? Eles estão doando as energias que a gente necessita. Para todo mundo, não. Para quem necessita. Certo? Então a gente tem que tomar paz todo dia que vem no centro espírita? Todo dia que eu venho na reunião, eu tenho que tomar paz? Não, eu tenho que tomar paz se eu estiver necessitando. Se eu não tiver, se eu estiver bem, eu posso até doar. Se eu pertenço a uma casa que vai me permitir doar. Senão eu assisto a reunião e já recebi o passe espiritual. Eu não tenho necessidade de receber o passe ali. Nada impede de eu ir também, se eu quiser. Né? Percebam em uma família, eu estou pensando aqui, como é será que esse menininho está? Acho que é uma montagem isso, né? O pai está pulando, o menininho também, eu não sei muito bem como é que é isso. Então a gente tem uma família bem movimentada, cheia de energia, cheia de vitalidade. Então ele fala assim, quando a gente tem muito fluido vital, muita energia vital, muita vitalidade, a gente é ativo, criativo, dinâmico e saudável. Então, a gente está cheio de energia vital. Se a quantidade de energia vital e vitalidade são baixas, estamos desanimados, cansados, desmotivados, deprimidos, portanto, mais propensos à instalação de doenças. Então, a gente também tem que entender que cada espírito, quando encarna, ele tem uma quantidade de fluido vital. Tanto é verdade, quem é que vai falar que quanto de fluido vital que eu vou ter? A minha programação reencarnatória. Se eu vou reencarnar como uma pessoa que tem que fazer trabalhos físicos, fortes, então, gastar muita energia, então eu tenho que ter vindo com muita energia, para que eu possa gastar essa energia. Mas se eu tenho que ter uma encarnação, às vezes, de prova, de expiação, em que eu sou propensa à depressão, eu sou propensa à apatia, né? Então eu vou ter um menos fluido vital, então eu vou ter essa propensão à instalação de doença, à depressão, à tristeza. Então tudo isso depende da nossa programação reencarnatória. Existem pessoas que necessitam de muita energia e pessoas que necessitam de menos energia. Silvio, é correto falar que há pessoas que têm fluido para cura, outras fluido para determinado tipo de trabalho? Ou fluido seria fluido vital, é uma coisa genérica? O meu pode ser usado para a mesma coisa que o dela e dela. Existe, sabe, essa especificidade? O nosso companheiro está perguntando se o fluido vital, eu posso, se é certo eu falar que tem um fluido vital para cura, ou o fluido vital é genérico para tudo. Você gostaria de falar alguma coisa? Allan Kardec, no livro dos médios, ele fala que a pessoa que tem fluido para cura é chamado de médium de cura, então mediunidade de cura. Então, talvez o termo mais apropriado nesse caso é mediunidade de cura, né? Muito embora o médium de cura ele tem fluidos de cura, porque é energia vital, né? Então ele tem a energia dele, que é uma predisposição orgânica especial para a cura. Nesse caso, seria a necessidade do fluido, não do trabalho que ele desempenha. Isso. Porque nesse caso ele tem uma predisposição orgânica, o médium. E isso é Kardec que define. E no caso do médium de cura, ele tem essa predisposição especial para a cura. Então ele tem uma energia especial para a cura, para o fluido vital. Então o fluido vital dele é diferente. Mas normalmente, como Kardec define, como médium de cura. Eu acho até ficar estranho
Fruto de cura, fruto de não sei o quê. Você se lembra, nós estudando, pelo Revista Espírita, Kardec fala que o médium de cura ele é mais um transmissor, porque ele transmite o fluido mais puro dos espíritos superiores. Ele é mais um transmissor, só que ele é um transmissor bom, abundante. Não, ele é um filtro bom. Você entendeu? A pessoa que não tem essa capacidade, ela, vamos usar um termo aqui grosseiro, ela suja isso aí, ela atrapalha. Entendeu? E só mais uma coisinha, foi muito bacana aquela escala que você colocou no início, né? A regra, para mostrar essa escala. Eu vou mostrando os fluidos. E todos nós aqui temos fluidos, energia. E cada um aqui tem um tipo de energia, cada um aqui tem um tipo de fluido. Por isso que numa reunião mediúnica é importante o grupo de sustentação. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu nem sou médico, eu não vejo nada, não sinto nada. O que eu estou fazendo na reunião? Então, sem a pessoa saber, ela está doando energia, ela está doando fluido. E que para cada caso de espírito que é tratado no centro, eles precisam de energias diferentes. Daí a importância do grupo de trabalho. Né? Certo. Então, nós tivemos aqui uma discussão se o fluido cósmico, se o fluido vital é o mesmo na cura, se é genericamente o mesmo fluido vital. Então, nós sabemos assim que tem essa, nós falamos ali atrás, que entre a pureza absoluta e a materialidade, existe toda uma gama de fluidos, e cada criatura, ela busca, para poder manipular esse fluido vital, conforme as suas necessidades, conforme as suas capacidades de trabalho. Então, se a pessoa é um médium de cura, ela tem a capacidade de buscar lá no fluido cósmico universal, esse fluido vital, mas o seu fluido vital foi trazido, porque ela tem essa predisposição orgânica, foi dado a ela, essa capacidade dela exteriorizar esse fluido, que já é próprio para a cura, para que ela possa transmitir de maneira mais direta, mais pura, promovendo a cura na criatura. É isso, Adolfo? Certo, Antônio? Certo. Então, vamos lá, ó. O complexo humano. Vamos ver se isso aqui funciona. O complexo humano. Então, nós temos aqui o corpo físico, é esse azul de fora aqui, ó. Corpo físico. O perispírito, essa setinha toda colorida. O espírito. Entre o corpo físico e o perispírito, esse amarelinho aqui é o fluido vital, ou seja, o duplo etérico, que é esse corpo energético. Ele é como se fosse uma cópia do corpo físico, uma cópia do perispiritual, só que ele é energético, ele é energia pura, certo? Então, até André Luiz conta pra gente o seguinte: quando ele estava lá no nosso lar, ele estava ajudando a Narcisa, e ele foi descansar, trabalhou muito, e foi descansar um pouquinho no jardim. Quando ele chega no jardim, que ele está passeando pelo jardim, ele vê uma criatura que ele assusta muito. É uma criatura que ela está soltando raios, assim, umas coisas brancas, parecendo um fantasma. Ele até fala assim, né? Então, ele assusta e fala para Narciso, o que é aquilo? O que é aqueles espíritos, aquelas formas, né, humanas, mas com aqueles raios, com aquelas coisas, com aquelas manchas brancas que ele não conseguia entender. Aí ela começa a rir e fala que são encarnados, que estão ali trabalhando. Porque quando eles desdobraram, eles carregaram consigo esse corpo
esse corpo energético. Então eles carregaram junto com eles a energia, porque a gente pode desdobrar, deixar esse duplo etéreo com o corpo, ou a gente pode carregar ele com o perispírito. André Luiz também conta isso, que quando ele vai falar de desdobramento, ele fala que o médium desdobrou, mas ele estava meio atordoado, e André Luiz não entendia por quê. Aí o mentor aplicou um passe no perispírito do médium, aí o corpo fluídico dele, o corpo duplo etéreo, se deslocou do perispírito e voltou para o corpo. Aí o perispírito ficou mais lúcido, ele conseguiu captar melhor. Então a gente percebe que tem esse trânsito. É complicado, né, gente? Mas a gente devagarzinho vai entendendo tudo isso. A gente precisa de muito estudo para que a gente possa entender. A vida e a morte. A morte é causada pelo esgotamento dos órgãos, pelo consumo do fluido vital. Então, no tempo a gente consome todo o fluido vital, não consegue mais alimentar as células, os órgãos começam a entrar em falência e a gente morre. Isso dá morte natural, né, gente? A quantidade de energia vital varia de pessoa para pessoa. Há aquelas que têm muitas e aquelas que têm apenas o suficiente para se manterem vivas, né? Há espíritos que se associam a certos encarnados em regime de exploração energética para lhes absorverem essas energias vitais, favorecendo o aparecimento de doenças e desequilíbrios. Se vocês perceberem na figura ali, não sei se dá para perceber, é obsessão, né, gente? É vampirismo, né? Que a gente fala. Então, a pessoa está bebendo, né? E o espírito está absorvendo as emanações alcoólicas. Ele não está bebendo cerveja, né? Ele está absorvendo. Vocês podem perceber que tem uma mão na garganta dele, né? Ele está absorvendo as emanações. Isso é muito comum. Muitas pessoas chegam ao centro espírita desgastadas, não é? Sem força, sem energia. E aí vão fazer a terapia do passe, a terapia desobsessiva, e a gente vai perceber que ela está sendo sugada por espíritos obsessores. Então, por isso que é necessário a gente fazer o trabalho de desobsessão, aplicar o passe, mas acima de tudo, é necessário que o paciente, que a pessoa que está sentindo isso, se modifique, para que os espíritos obsessores não se aproximem dela, que ela mude sua sintonia e que ela também consiga absorver a energia positiva, essa energia vital que a gente busca na natureza, com a força do pensamento positivo dela. Então ela tem que se modificar, porque senão ela vai tomar paz, vai ficar bem uma semana, 2, 3, daqui a pouco ela volta e fica doente. Aquele espírito foi doutrinado, foi levado, compreendeu e seguiu a sua vida, mas chegaram outros. Então, a gente sabe que tem isso é muito comum. Falamos da vida, da morte, a morte natural. Agora nós vamos falar da morte, do atendimento, aquelas criaturas que morrem de maneira abrupta, de maneira rápida, por vontade própria. Elas se matam, né? Essa frase aqui está no livro Memórias de Suicida, é de um suicida. O maior sofrimento na Terra, vocês imaginam o maior sofrimento que pode existir na Terra? Pior doença, fome, guerra, o que for, o que existir de pior na Terra, não se compara ao nosso sofrimento. Então a gente pode imaginar que o sofrimento do suicida é muito grande. Por que o sofrimento do suicida é muito grande? O suicida sofre após o seu ato, principalmente por constatar a continuidade da vida. Vocês observem lá, o nosso companheirinho se matou.
pensando que estava fugindo, está saindo dos problemas. E ele cai num abismo. Então esse é o maior sofrimento que o espírito de uma pessoa suicida tem. É ele perceber que existe vida depois da morte, né? Que ele fugiu para escapar e ele se complicou mais ainda, porque observem a figurinha ali, ó. Além dele ter caído no abismo, observe que tem lá a cabeça dele, perispiritual, está ferida. Então ele vai continuar com o sofrimento que ele tinha, acrescido com os atos que ele fez para poder tirar a sua própria vida. Quais são as consequências do suicídio? A continuação do sofrimento em maior nível. A localização em regiões de sofrimento. Porque ele morreu, quando desencarnou, ele desencarnou num ato de revolta, de pensamentos negativos, né, de rebeldia. Então ele vai ser atraído para uma região de sofrimento. Ele foi, não é que Deus está castigando ele é atraído energeticamente para essa região de sofrimento. Aqui um umbral, né? Tormentos, recordações e pesadelos. Então a gente também tem informações nesse livro, Memórias do Suicida, que eles ficam atormentados. Primeiro porque não conseguiram resolver os seus problemas. E depois eles ficam revendo as suas atitudes várias vezes. Eles ficam tendo essas recordações. E eles têm pesadelos. Eles ficam vivendo como um circuito fechado, revivendo aquele momento em que eles tiraram a sua própria vida. Eles lesam o seu perispírito, né? E essa lesão pode se refletir na reencarnação futura. Então, a criatura que comete um suicídio, ela lesionou o seu corpo perispiritual e ela pode nascer com uma lesão nesse perispírito. André Luiz também nos conta a respeito de eu não vou lembrar o nome, é uma criança que ela desencarnou, são duas encarnações, uma encarnação, ela morreu envenenada, ela suicidou-se, né? Envenenou-se na época da guerra, e depois ela renasce ainda criança e ela morre de croup, né? Ou difteria, é aquela doença antiga que tinha, que hoje tem vacina, a gente não tem ela mais, que a garganta se fecha, né? Então ele tinha constantemente infecções horrorosas de garganta, até que culminou com a sua morte, em que ele teve a sua garganta fechada e sufocou e morreu, por causa justamente que ele se matou ingerindo um veneno. Então a gente sabe dessas coisas por conta dos relatos de André Luiz, da Ivone, e também o desperdício do tempo valioso ao progresso. Quer dizer, cada encarnação que a gente desperdiça, a gente perdeu tempo. É igual a gente repetir de ano, né, gente? Se eu repetir de ano, eu vou ter que repetir, eu vou ter que estudar toda aquela matéria de novo, né? E perdi tempo. Os meus amigos seguiram em frente e eu fiquei para trás. Aí o Richard Simonetti deixa para a gente uma mensagem assim, ó, no livro Quem Tem Medo da Morte. Se nos parece desalentador atentar às prolongadas e penosas experiências do companheiro que partiu voluntariamente, consideraremos que seus sofrimentos não serão inúteis. Representarão para ele um severo aprendizado, amadurecendo-o e habilitando-o a respeitar a vida e a voltar-se para Deus. Então, todo aquele sofrimento, ele não está desamparado em momento algum. Mesmo ele estando passando o mais atroz do sentimento, do sofrimento, é necessário que ele passe por isso para aprender, para valorizar a vida. Certo? Então, é um aprendizado para ele. Aqui eu botei
Mãe de Jesus. Esse aqui é um quadro mediúnico. Uma vez no Idefran, a gente recebeu, há muitos anos atrás, duas pinturas mediúnicas, né? Uma de Jesus e a outra da Santíssima, que foi psicografada. Não sei falar. Pintura mediúnica. Então, essa daí, segundo a informação, era a aparência da Santíssima na época de Jesus. Na época que ela foi Maria, mãe de Jesus. Por que eu coloquei aqui? Porque no livro Memórias do Suicida trata exclusivamente de casos de suicídio. E lá a gente tem a informação que Maria Santíssima pegou para si a tarefa de conduzir, socorrer e reerguer as pessoas que partiram dessa vida através do suicídio. Então, eu vou ler um trechinho. De qualquer forma, porém, a prece, como vistes, externada com amor e veemência em favor de um suicida, é sacrosanto veículo que carrega em qualquer tempo inestimáveis consolações, mercês celestes para aquele desafortunado, porquanto é um dos valiosos elementos de socorro estatuídos pela citada lei em favor dos que sofrem, elemento com o qual ela conta a fim de acionar vibrações, ela a Santíssima Maria, a fim de acionar vibrações balsamizantes necessárias ao tratamento que a carência do mártir requer, constituindo por isso mesmo erro calamitoso a negativa por parte das criaturas terrenas desse ato de solidariedade, interesse e beneficência, pela injusta suposição que seria inútil sua aplicação por irremediável a desgraçada situação dos suicidas. A prece, ao contrário, torna-se ato de tão louvável e prestimoso de repercussão que aquele que ora por um de vós, vós suicida, se faz voluntário e colaborador dos obreiros da Legião de Maria, coadjuvante seus esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. Está lá em Memórias de um Suicida. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Não é porque a criatura suicidou-se que ela está condenada a sofrer eternamente. E nós não devemos julgá-las. Então, qual é o atendimento que nós devemos fazer? Na reunião mediúnica, ao receber um companheiro desse, tratá-lo com amor, com desvelo, orando por ele, enviando todo o nosso fluido vital para que ele possa se recompor. Porque vai ser dado a ele uma chance para ele reencarnar, para ele corrigir o que foi feito. Porque em outras religiões, em outras épocas, não se podia orar por pessoas que se suicidavam. Inclusive, não podia nem mesmo passar pelo templo religioso. A pessoa que se suicidava não podia entrar no templo, o corpo da pessoa que se suicidava não podia passar no templo religioso. Não podia nem mesmo ser enterrada no cemitério cristão. Ela tinha que ser enterrada fora daí, porque dizia-se que ela tinha sua alma perdida. Não é assim. A gente sabe que erramos todos nós e que erraram esses companheiros nossos, e nós temos o dever de socorrê-los com prece e com todo o nosso amor e toda a nossa disposição para reerguê-los. Depois nós estudamos a identidade dos espíritos, gente. Isso aqui é rapidinho, porque já foi muito bem explicado pelos nossos companheiros que fizeram uma exposição. Então, por que é importante a gente saber a identidade dos espíritos? Porque para a gente poder lidar, conversar com esses espíritos, o doutrinador principalmente, é muito importante ele conhecer a identidade dos espíritos. E a identidade dos espíritos, a gente pode reconhecer os espíritos pelas sensações dos médiuns, pela vidência dos médiuns videntes e pelo conteúdo. Então, não é do
evidência, pode às vezes enganar o médium, porque às vezes o médium está na mesma sintonia do espírito e ele não consegue perceber a identidade desse espírito. E na vidência também a gente percebeu que é uma faculdade difícil, né, de a gente trabalhar com ela. Pelo conteúdo, é que a gente vai conseguir aprender a compreender que o espírito está mistificando, que ele está trazendo alguma coisa que não é de acordo. Então é observando, analisando esse conteúdo que a gente vai perceber isso. As contradições que o espírito está falando e também o animismo. Então é observando o conteúdo que a gente vai ver esses problemas, essas dificuldades que a prática da mediunidade traz para a gente. Então o doutrinador tem que estar atento a essa identidade, na busca da identidade desses espíritos, buscando o conteúdo e buscando, associando a isso a evidência, as sensações, tudo isso. E é necessário que a gente identifique os espíritos, não pessoalmente, mas a que classe de espírito pertence àquela criatura que está ali comunicando, para que a gente possa atendê-la de melhor maneira. Porque se ele for um mistificador, a gente tem que mostrar para ele que ele não vai conseguir nos mistificar. Se ele está se contradizendo, a gente tem que entender por quê. E se o médium está fazendo um animismo, a gente tem que ajudar o médium também a se libertar deste conflito. Então é nesse sentido que a identidade dos espíritos é importante. E é, juntamente com a obsessão, um dos maiores escolhos, a maior dificuldade que a gente tem é essa identificação, né, pessoal do espírito. Mas a identidade do espírito, do que tipo de espírito, a gente pode fazer com mais facilidade. E com isso a gente encerra a nossa explanação e o nosso resumo. Eu sei que é difícil ficar ouvindo muito tempo, mas a gente precisa reforçar tudo isso que foi falado. O Antônio vai falar mais uma coisinha, depois a gente faz a prece de encerramento. Essa belíssima aula da Silvia sobre magnetismo veio ao encontro daquilo que nós tínhamos falado, né, sobre irradiação. Porque, vejam bem, Deus, que é o Criador do universo, que criou a matéria mãe, o fluido cósmico universal, ele, como se diz, ele é o Criador do magnetismo. E através dessa matéria, ele constrói o universo. E o universo está sempre em expansão, né? E os seus auxiliares, os arquitetos divinos, vão trabalhar essa matéria. Mas nós aqui que somos pequenininhos, eu principalmente, né, pela minha estatura, nós aqui na Casa Espírita, gente, como a Silvia diz, tudo que nós fazemos aqui, nós estamos trabalhando no magnetismo. Seja na oração, através da oração, através do relaxamento, na irradiação. Tudo isso que ela falou aplica-se na irradiação, aplica-se no passe. Certo? Nós estamos usando essa matéria, nós estamos trabalhando com o nosso fluido vital, com o fluido cósmico universal, e os benfeitores se unem a nós para qualificar as nossas energias e aplicar nas entidades que são trazidas nas reuniões, né? Ali numa reunião mediúnica, usa-se o ectoplasma dos médiuns, das pessoas, usa-se o fluido vital, né? E os espíritos vão manipulando tudo, entenderam? E eu quero aproveitar esse gancho para voltar na questão da irradiação, né? Porque a irradiação é um trabalho, o
que nós fazemos aqui, nós fazemos para 25 casos numa reunião. Dura 40 minutos uma reunião de radiação. Né? A gente faz de 5 em 5, né? De 5, a gente vibra 2 minutos para cada caso, né? De 5 em 5. Aí vibrou para 5, passou 10 minutos, a gente dá uma paradinha, lê um texto rápido. O texto demora assim mais ou menos 1 minuto, às vezes nem isso. E o que é importante na irradiação é a energia que a gente doa. É a energia, não é o que a gente escreve, não. Porque nem todos escrevem. Eu, por exemplo, não escrevo nada, sou analfabeto. Mas eu tenho certeza absoluta que eu estou doando parte do meu fluido vital. E doando não vou perder, porque ele é reposto. Né? A reposição tem que ser automática. E depois, no final da reunião, a própria espiritualidade também vai cuidar disso daí. Então, tudo isso que a Sílvia disse é a fundamentação da teoria do magnetismo que é usada nas nossas reuniões, seja ela só de paz, seja ela de irradiação, seja ela de desobsessão, de pronto-socorro, que é essa que vocês já estão vivendo, né? Então, na irradiação, gente, porque retornando, nem todos conseguem captar assim uma orientação, né? Alguma coisa sobre o paciente. Isso não pode ser motivo para a pessoa desanimar da irradiação, porque ela tem que ter, se ela estudou, ela sabe que ela tem capacidade de doar. E a doação não é só, ela não está doando sozinha. Existe uma equipe espiritual que está ali interagindo, até com aparelhagem, para captar, para armazenar, para transmitir. Tem gente lá onde a pessoa está, tem técnicos lá que vão trabalhar esse fluido e fazer até cirurgias. Até cirurgia pode ser feita, né, naqueles 2 minutinhos. A gente, 2 minutinhos assim na nossa visão, né? A gente sabe que essa carga magnética que chega lá, ela pode ficar 5 minutos, 10 minutos, eles vão ficar o tempo que eles acharem necessário, né? Mas a emissão que dura 2 minutos, né? Então, assim, mais uma vez eu quero convidar a vocês, renovar aquele pedido do início, que nós estamos necessitando de colaboradores para segunda às 20 horas e quinta-feira às 14 horas, em reuniões de irradiação, que é um trabalho muito gratificante, gente. Nós temos tido resultados maravilhosos e às vezes a pessoa só foi tratada com irradiação, né? E para vocês verem como é que é interessante, às vezes a espiritualidade não espera a nossa fila. A pessoa vem aqui e me dá um nome. Daí uma semana ela volta e fala: vim agradecer porque a pessoa mudou da água para o vinho. Água para o vinho, assim mesmo. Não vai levar nome, isso. A pessoa mudou. Eu vou lá ver, nem entrou no grupo. Então diante disso daí, o que eu falo? Olha, meu filho, dê um nome aqui e já vai receber. Pela observação, né, da experiência que a gente tem, eu já falo assim: ó, pessoa, dê um nome aqui, você já vai realizar.
pessoa já vai receber. A espiritualidade já age, né? É lógico que quando nós escalarmos, colocarmos no grupo, é lógico que eles também vão trabalhar novamente, né? Porque tudo é um trabalho assim de preparação para outros, né?